Permanecer nesse tema em relação à segurança, né? Porque após a ação de deputados e também a reclamação da Prefeitura, a Defensoria de São Paulo recuou e, portanto, autorizou a questão da utilização das câmeras do Smart Sampa. E vamos conversar agora com o deputado estadual aqui por São Paulo, o Tenente Coimbra, deputado que pediu, inclusive, o afastamento imediato até das defensorias públicas aqui de São Paulo. Deputado, seja bem-vindo. Então, de fato, parecia um contrassenso, né? Quer dizer, as câmeras não poderiam ser utilizadas a pretérito aí, a justificativa de poder fazer com que as pessoas fossem reconhecidas, mas elas são foragidas da justiça, deputado. Bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, Lívia, bom dia, Misael e a todos que nos assistem. Exatamente, né? Há tempos a Defensoria Pública tem extrapolado suas competências. Ela tem entrado em questões opinativas, em questões políticas e agora em questões de segurança pública. Não é finalidade e prerrogativa da Defensoria Pública fazer esse tipo de pedido, sem contar no nível de absurdo que esse pedido é. O Smart Sampa é um programa municipal extremamente eficiente, são mais de 20 mil câmeras, são mais de 250 guardas municipais que fazem ali a triagem do que o monitoramento pega. Esse monitoramento que é inteligente, ele identifica pessoas foragidas, pessoas desaparecidas e também atos suspeitos. O próprio monitoramento pela inteligência artificial, ele identifica se existe uma depredação, se existe um assalto, se existe um roubo e leva essa imagem em tela para o operador que vai julgar ali se é de fato aquilo que a inteligência está identificando e vai acionar uma viatura mais próxima. Então, é um programa extremamente competente. E aí ficou esse questionamento por que a Defensoria Pública tem entrado nesses temas. Como, por exemplo, há pouco tempo atrás, a própria Defensoria Pública se manifestou desfavorável à escola cívico-militar. Mas qual a competência da Defensoria Pública para entrar nesse tipo de assunto? Qual é a finalidade da Defensoria Pública a não ser levar à justiça aquelas pessoas que mais precisam, né? Principalmente sobre restrições de direitos? Né? Não sobre execuções dos governos municipais, estaduais ou até mesmo federal. Então, essas comissões temáticas, porque vale lembrar, quando a gente fala Defensoria Pública, a gente pensa na Defensoria como um todo, mas a Defensoria tem várias comissões temáticas. Essa, por exemplo, salvo engano, foi a de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. E aí, as defensoras públicas, tem três em questão, fizeram esse documento pedindo de fato e assim explícito que o programa não fiscalizasse foragidos da justiça, assim, pelo absurdo, pela inversão de valores que hoje nós estamos vivendo. Então, a minha competência como deputado estadual, obviamente, fizemos uma moção de repúdio, eu estou convocando as defensoras para se explicar dentro da Assembleia Legislativa, enviamos também uma solicitação de afastamento dessas pessoas que fizeram esse tipo de solicitação, porque, de fato, está enraizado de maneira óbvia sentimentos ali políticos, sentimentos que não são condizentes à própria Defensoria Pública. E imagine se elas tivessem êxito nessa solicitação, quantas pessoas teriam o seu carnaval prejudicado? São mais de 20 milhões de foliões que passam na capital de São Paulo durante o carnaval, e quantas pessoas não serem identificadas como presos, como, por exemplo, a gente teve recentemente o chefe do tráfico do Paraná sendo preso em São Paulo por conta da Smart Sampa. Quantas pessoas que, de repente, estavam desaparecidas não poderiam ser identificadas? Então, de fato, essa solicitação foi um desrespeito com toda a sociedade e a gente tem que cobrar de maneira firme, a gente tem que mostrar nossa indignação de maneira firme. Agora, deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre duas frentes, dois pontos de preocupação que foram levantados sobre o Smart Sampa nesse quesito que nós estamos falando. Tem a preocupação com a LGPD, porque essas faces identificadas não são apenas faces de pessoas foragidas, todo mundo naquele contexto é exposto ao sistema. Como isso funciona, o armazenamento desses dados de forma segura, em relação a erros do próprio sistema que pode identificar alguém que, no fim das contas, não está foragido. Como é o processo a partir do momento em que há a identificação até a prisão desse suspeito? Sobre a LGPD, todo o sistema e todas as pessoas que trabalham dentro de Smart Sampa e todas as outras centros de controle operacional dos mais diversos municípios do estado de São Paulo, do Brasil, eles assinam um termo de confiabilidade, eles não podem retirar imagens, as imagens só podem ser acessadas por meios de decisões judiciais.
Então, isso acontece ao longo de todas as cidades, ao longo de todo o Brasil, e não tem problema quanto a isso, porque, obviamente, isso faz parte da segurança pública e o trato dessas imagens, quem se exceder, quem utilizar um operador que estiver lá e utilizar essa imagem para fiscalizar alguém conhecido, para olhar uma rua que não tem uma denúncia, ou, de repente, para baixar algum tipo de imagem, obviamente, vai ser responsabilizado juridicamente, criminalmente, sobre isso. Agora, a questão das confusões do algoritmo que podem acontecer, lembrando que o militar ou o policial que chega lá não vai apenas prender, né, o elemento ou o indivíduo ou o suspeito, ele vai abordar. Né? E aí, abordando, ele vai confrontar as características, vai confrontar a documentação, vai, de repente, levar, sim, para averiguar. Eu já fui parado em blitz, eu já fui abordado pela Polícia Militar como tenente do Exército, como parlamentar, e nada disso me torna mais ou menos cidadão. É uma averiguação que o programa dá com uma grande probabilidade ali de certeza, mas obviamente pode ter sim o percentual de dúvida. Por isso que vai ser feita uma abordagem, vai ser feita a averiguação dos fatos, e aí comprovado o delito, comprovado o desaparecimento, comprovado se é foragido, essa pessoa vai ser conduzida, se não, obviamente ela vai ser liberada. Conversamos com o deputado estadual aqui de São Paulo pelo PL, Tenente Coimbra. Muito obrigado pela participação aqui do senhor na programação da Jovem Pan. Eu que agradeço, Marcelo, Olívia, a todos que nos assistiram. Continuo sempre à disposição. Até mais. Vamos seguir para